Então, o Paquetá não jogará contra o Cruzeiro quarta-feira no Maracanã pela Libertadores. Pode jogar amanhã. Pode jogar amanhã. O time que eu desenho aqui, João, é de... Qual é o time que você desenha? Diego Alves, Rodinei, Juan, o Léo Duarte e o René. Sim. Cuéllar, Jean Lucas, Paquetá, Matheus Sávio, Vitinho e Lincoln. Acho que é um time, Esse é um time bem que competitivo. Você escalaria ou alguma que eu escalaria. Alguns jogadores devem ser poupados amanhã. Casos do Heber, do Diego e do Everton Ribeiro. É o time aí que você colocou? Diego Alves, Rodinei, Juan na zaga, Léo Duarte e o René. E aí na lateral, aí nos volantes do Flamengo, o Cuéllar e também o Jean Lucas, acho muito bom jogador, inclusive. Com o Paquetá à frente, Matheus Sávio, Vitinho e Lincoln. Henrique Dourado não? Não. Henrique Dourado hoje seria uma terceira opção, né? Sim. Muito bem. O que vocês fariam amanhã? Porque é o seguinte, decisão. Vale continuar na liderança do Campeonato Brasileiro. A menos que tivesse, por exemplo, um relatório dos fisiologistas, médicos, preparadores, um jogador pode se lesionar nesse jogo. E aí é uma outra história. Mas eu acho que é um jogo fundamental para o Flamengo. Eu acho que tem que ganhar esse jogo, tem que ir com um time competitivo. Se eu fosse o Renato Gaúcho, se eu fosse o Barbieri, eu iria com força máxima sem a menor dúvida. O Renato também? Se eu fosse, assim, o Renato Gaúcho no ano passado, no jogo contra o líder, que em tese foi vista como uma final antecipado Corinthians e Grêmio, que ele perdeu por 1-0, ele botou o time principal. Acho que fez naquela oportunidade acho que um planejamento correto. Por exemplo, ele poupou um jogo contra o Sport no Recife. Você pode imaginar, viagem, sequência e tal. O jogo é em Porto Alegre. O Grêmio não precisa viajar. O Flamengo é líder. Se o Grêmio tem alguma pequena ambição de ser campeão brasileiro, eu acho que deve ter. Se tem um plano B, tem que ter, pô. Esse jogo deveria ter. Tivemos uma Copa do Mundo agora há pouco. Os jogadores tiveram folga, 10 dias, preparação, sabe? Não é o fim do mundo também. Jogar quarta, sábado, e tem um jogo terça e tal. Respeito a ideia do Renato. O Renato, ele minimizou a vitória do Flamengo contra o Sport, dizendo, mas é uma moleza jogar contra o Sport no Maracanã. Queria ver se fosse no Recife. Tá bom, por conta da viagem. Então, ele tá sendo incoerente. O time dele não vai viajar. Ele jogou no meio de semana em Porto Alegre e tá em Porto Alegre até agora. Ninguém vai sair. Então, acho que ele poderia colocar força máxima, mas aí já são favas contadas. Agora, o Barbieri e o Flamengo têm que aproveitar isso. Qual seria a chance de todo mundo ganhar do time principal do Grêmio em Porto Alegre? É pequena, o Grêmio é muito forte, é o atual campeão da América. Então o Flamengo deu essa sorte de encarar o Grêmio fora de casa. São Paulo foi lá e perdeu. Perdeu. E o Grêmio jogou com... E essa é a diferença do campeonato São hoje. Paulo encarou lá o Grêmio com força máxima e o Grêmio voando, querendo entrar em forma e tal. O Grêmio se matou para virar aquele jogo contra o São Paulo. O Flamengo tem que aproveitar essa chance. Empatar é bom. Dada a circunstância, pro Flamengo, dá para ganhar o jogo. O Flamengo com um time principal, forte, focado, muito mais interessado que o Grêmio, dá pro Flamengo vai lá e ganhar. Ele tem elenco para jogar as duas competições, ou as três no caso, né? Tanto a Copa do Brasil. O Flamengo hoje ele se dá o luxo de ter três competições com muita possibilidade de conquista. E, por exemplo, esse time que, em tese, deve ser o que joga amanhã, é um time forte já. Não é um time ruim, muito pelo contrário. É um time competitivo o suficiente para ir à Arena do Grêmio e roubar um pontinho por ali, pelo menos. Mas tá confirmado esse time aí? Não, tá confirmado. O que hoje amanhã já aconteceu. O Grêmio está quase confirmado e deve ser esse aqui. Anotem aí o time do Grêmio para amanhã, hein? Paulo Vitor, Leonardo, Paulo Miranda, Bressan e Juninho Capixaba, aquele mesmo que há pouco tempo estava no Corinthians. Jailson, Tassiano, Marinho, Douglas, né, o velho Douglas lá, que ficou 1 ano e meio parado, com uma lesão no joelho, Pepe ou Alisson e Hernani Brocador. Teremos o Brocador encontrando o Flamengo, Brocador campeão da Copa do Brasil com o Flamengo em 2013. Quer dizer, esse aqui provavelmente não vai fugir muito disso. É o time do Grêmio para amanhã. Então, o Flamengo com essa escalação, se entrar
mesclado, vamos colocar assim, porque é uma defesa praticamente titular, você tem pelo menos 2 volantes que, na minha condição, jogariam juntos até no próprio time principal do Flamengo, o Jean Lucas e o Cuejar. É um time forte o suficiente para entrar na arena do Grêmio e ganhar desse Grêmio. Então, assim, a preocupação, é claro que é legal você ver um Grêmio e Flamengo com as 2 principais forças, mas a gente tem que entender o seguinte, o quão importante para esses 2 times hoje é o Campeonato Brasileiro. Para mim, o brasileiro ele só é importante mediante a você, pelo menos no planejamento recente que eu tenho visto das equipes, não ter uma outra competição em disputa. Se você tem uma Copa do Brasil, muita gente foca a Copa do Brasil, se você tem a Libertadores, foca a Libertadores. E tá claro que para Grêmio e Flamengo, o pensamento principal único é a Libertadores. Nesse panorama, então, o Flamengo mesmo jogando fora e com uma equipe que deve ser mesclada, o Flamengo é o favorito? Para mim, sim. Aliás, na escala que você fez, que eu peguei aqui, pra mim, o Madison deve jogar na lateral direita. Porque eu vi, seria a única modificação. O Flamengo, a gente não sabe a escalação, mas a gente sabe que a ideia é botar o time mais forte possível. O mais forte possível é dentro E até pelo que a gente viu do Flamengo no meio de semana contra o time principal do Grêmio, do que o Flamengo é capaz hoje, pra mim é o melhor time... É o melhor time do momento no Brasil. Eu acho que o Flamengo é o favorito, mesmo fora de casa. Desde que entre concentrado, né? Porque muitas vezes o time... vamos enfrentar o time misto do Grêmio. Não precisa correr, não precisa marcar. Tem que jogar como no segundo tempo. Tem que entrar focado. Não significa dizer que o Flamengo entrando com um time forte, o time A, por exemplo, e o Grêmio um time B, que não precisa correr, não precisa ter responsabilidade no jogo. Isso daí é uma coisa mais ou menos óbvia, mas muitas vezes você percebe que o time vou ganhar a hora que quer e aí perde o jogo.